Esta será a nossa última noite, ele disse. Mas quando a viu nos braços de outro homem, enlouqueceu de ciúmes. Ela estava ali, tão perto, e o que ele fez naquele momento mudou tudo para sempre. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final dessa noite vai te deixar sem fôlego. O salão revestido de mármore importado reverbera com o som de uma taça de cristal se estilhaçando contra o piso. Heitor permanece paralisado na entrada da varanda de seu cobertura, os dedos ainda tremendo depois de deixar escapar a bebida, enquanto observa através das portas de vidro a cena que jamais imaginou presenciar. Luana, sua companheira dos últimos 8 anos, abraçada a um homem que nunca viu antes, os corpos tão próximos que parecem fundidos sob a luz suave da lua que banha a varanda. O coração do empresário parece querer saltar de seu peito, enquanto o perfume de jasmim que ela sempre usa invade suas narinas, misturado agora com o aroma amargo de sua própria adrenalina. As palavras que pronunciara apenas 3 horas antes, "Esta será nossa última noite", voltam para assombrá-lo como fantasmas cruéis de uma decisão que agora lhe parece a maior insensatez de sua vida. Os fragmentos de cristal no chão refletem as luzes de São Paulo que se estendem além da varanda. Cada pedaço quebrado uma metáfora perfeita do que fez com sua própria felicidade. O vento quente de novembro entra pelas portas abertas, arrastando consigo o aroma da cidade que nunca dorme, e o som distante do trânsito que segue seu ritmo indiferente ao drama que se desenvolve nas alturas da Avenida Paulista. Tudo começou numa tarde dourada de março, quando São Paulo voltava a despertar depois do feriado de Carnaval. Heitor Cavalcanti, magnata do setor imobiliário de 35 anos, acabava de fechar o maior negócio de sua carreira, a transformação de um antigo distrito industrial na Muca num complexo de apartamentos de luxo que geraria milhões de reais. Seu escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima era um templo de vidro e aço, onde cada detalhe fora calculado para transmitir poder e sucesso. Mas o caos reinava em sua agenda. Reuniões canceladas, compromissos esquecidos, documentos perdidos no mar de papéis que inundava sua mesa. Sua anterior assistente havia pedido demissão depois de suportar suas exigências impossíveis durante apenas 6 meses. Dalva, sua assistente pessoal havia 15 anos, sugeriu então que ele precisava de alguém especial. Uma secretária executiva que pudesse realmente organizar sua vida. Luana Ferreira chegou à entrevista com 20 minutos de antecedência. Dalva a observou de sua mesa. 26 anos, cabelo escuro preso num coque simples, terno azul marinho, que provavelmente havia comprado em algum brechó, mas que usava com uma dignidade que o dinheiro não podia comprar. Seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de determinação e nervosismo, enquanto esperava, repassando mentalmente as respostas que havia preparado. Quando Heitor finalmente a recebeu, depois de fazê-la esperar 40 minutos, uma tática que usava para testar a paciência de seus candidatos, algo inesperado aconteceu. Ela não se desculpou por existir, como faziam a maioria. Não tremeu sob seu olhar penetrante. Em vez disso, sentou-se com as costas retas, cruzou as mãos sobre o colo e esperou que ele falasse primeiro. "Por que deveria contratá-la?" perguntou Heitor, recostando-se em sua cadeira de couro, os dedos entrelaçados sob o queixo. "Você vem de uma universidade que mal conheço. Não tem experiência prévia neste nível. E segundo seu currículo, até 6 meses atrás trabalhava como recepcionista num hotel em Cuiabá." Luana sustentou seu olhar sem pestanejar. O ar-condicionado zumbia suavemente, misturando-se aos sons distantes do trânsito da cidade. "Porque o senhor não precisa de alguém com experiência", respondeu com voz firme. "Precisa de alguém que realmente saiba escutar, alguém que possa antecipar o que precisa antes que peça. Alguém que entenda que seu tempo vale mais que ouro e que cada minuto perdido procurando um documento ou reorganizando uma reunião é dinheiro que sua empresa deixa de ganhar." Heitor arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Ninguém lhe falara assim em anos. "E você acha que consegue fazer tudo isso?" "Sei que consigo." Luana abriu sua pasta e tirou várias folhas. "Pesquisei sobre sua empresa.
Sei que o projeto da MUCA está 2 meses atrasado, porque a coordenação entre as equipes jurídica e de arquitetura é um desastre. Sei que perdeu um contrato com a prefeitura mês passado porque chegou atrasado à reunião. Sei que sua agenda é um labirinto, porque ninguém se atreve a dizer que não pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi denso. Dalva, que escutava de fora, sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar imediatamente. Admiração ou ameaça. Heitor inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa de jacarandá polido. Sabe o que significa trabalhar para mim? Ligações à meia-noite, fins de semana cancelados, viagens com apenas algumas horas de aviso. Não tolero erros nem desculpas. Também não dou, replicou ela sem hesitar. Mas se me contratar, há algo que precisa entender. Posso organizar sua vida profissional, mas não sou sua empregada pessoal. Não vou comprar presentes para suas amantes. Não vou mentir para sua família por você. E não vou tolerar falta de respeito. Vou trabalhar duro, mas exijo ser tratada com dignidade. Algo se mexeu no peito de Heitor. Ninguém lhe colocara condições desde. Nunca. E em vez de se ofender, sentiu uma fagulha de respeito. Você está contratada, disse finalmente. Começa na segunda-feira. Os primeiros 3 meses foram um campo de batalha silencioso. Luana reorganizou todo o sistema de arquivos, implementou um novo software de gestão que Heitor detestava, mas que efetivamente funcionava, e conquistou o respeito da equipe ao defender um arquiteto júnior que o magnata estava prestes a demitir por um erro pequeno. Dalva observava cada movimento, dividida entre o alívio de ver o escritório finalmente funcionando como um relógio suíço e o temor de perder sua posição privilegiada. Mas foi durante uma noite de trabalho até tarde, quando o prédio estava vazio exceto por eles dois, que a dinâmica mudou. Heitor havia passado 4 horas tentando resolver um conflito com um investidor chinês que ameaçava se retirar do projeto mais importante da companhia. A frustração emanava dele em ondas quase visíveis, sua gravata afrouxada, o cabelo perfeitamente penteado agora bagunçado. Luana entrou em seu escritório com 2 cafés. Sentou-se na frente dele sem pedir permissão e disse: "Me diga o que realmente precisa." Não era seu trabalho, não fazia parte de sua descrição de cargo. Mas Heitor se viu falando, primeiro sobre o negócio, depois sobre as pressões impossíveis, finalmente sobre o peso de manter uma imagem de perfeição que estava lentamente o esmagando. Luana escutou sem interromper, sem julgar, seus olhos fixos nele com uma compreensão que ele jamais experimentara. Quando saíram do prédio, o amanhecer tingia o céu de rosa e laranja. São Paulo despertava com o barulho dos caminhões de lixo e as primeiras motos. O ar fresco de abril trazia o aroma do pão recém-saído da padaria da esquina. "Obrigado", murmurou Heitor, e foi a primeira vez que pronunciou essa palavra com significado genuíno. Luana sorriu, e esse sorriso se gravou em algum lugar profundo de sua memória. As verdadeiras mudanças começam quando alguém se atreve a ver além de nossas máscaras e, em vez de nos julgar, simplesmente decide ficar. A mudança foi tão gradual que nenhum dos dois a percebeu, até que já era tarde demais para detê-la. As reuniões de trabalho se estendiam além do necessário. As conversas sobre projetos derivavam em discussões sobre livros, filmes, infâncias. Heitor começou a buscar desculpas para mantê-la no escritório depois que todos já tinham ido. Um documento para revisar, uma ligação importante que poderia chegar, um contrato que precisava de sua opinião. Dalva via tudo com crescente alarme. Uma tarde, enquanto organizava os arquivos do chefe, atreveu-se a comentar: "Está passando muito tempo com a senhorita Ferreira." Heitor levantou o olhar de seu computador, a mandíbula tensa. "Ela é minha secretária executiva. É para passar tempo comigo." "Claro." Dalva ajustou os óculos, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Só me pergunto se é prudente confundir as linhas profissionais. Ela é muito jovem, vem de um ambiente muito diferente. Pessoas de sua origem às vezes interpretam mal a generosidade como algo mais. A implicação era clara e venenosa." Heitor sentiu a raiva subir pela garganta, mas antes que pudesse responder, Luana apareceu na porta com uma pasta.
Desculpe a interrupção. Os contratos do projeto de Campinas precisam de sua assinatura antes das 5. Seu rosto estava cuidadosamente neutro, mas Heitor notou um leve rubor em suas bochechas. Ela havia escutado o comentário de Dalva. Por um momento, seus olhos se encontraram, e naquele intercâmbio silencioso havia uma pergunta que nenhum dos dois se atrevia a verbalizar. Aquela noite, Heitor chegou cedo em casa pela primeira vez em meses. Sua cobertura nos jardins era uma obra-prima de design minimalista. Paredes brancas, móveis de designer, arte contemporânea que comprara porque seus assessores disseram que era um bom investimento, não porque o movia emocionalmente. O espaço era impressionante, mas vazio como sua vida. Serviu-se de um uísque escocês de 30 anos e parou em frente à janela que dava para a cidade. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrestres. Pensou em Luana, em como ela preenchia espaços sem tentar, como seu riso transformava a atmosfera do escritório, como o simples perfume de jasmim que usava havia começado a se associar em sua mente com uma sensação de paz que não lembrava ter sentido nunca. Mas Dalva tinha razão numa coisa: havia linhas que não deveriam ser cruzadas. Ele era o chefe dela, tinha o poder de destruir sua carreira com uma palavra. Ela era sua funcionária, vulnerável de maneiras que ele mal compreendia. E ainda assim, o coração humano não entende de hierarquias nem protocolos. O ponto de inflexão chegou durante uma viagem de negócios ao Rio de Janeiro. Heitor precisava fechar um acordo com um grupo de investidores cariocas para um projeto na Barra da Tijuca. Luana viajou com ele para coordenar as reuniões, um arranjo perfeitamente profissional que ninguém poderia questionar. O hotel era um desses estabelecimentos 5 estrelas onde o luxo se sussurrava em cada detalhe. Mármore de Carrara nos pisos, lustres de cristal, vistas panorâmicas da praia de Copacabana. O quarto de Luana ficava 2 andares abaixo da suíte de Heitor, uma distância física que parecia sublinhar a distância social entre eles. A primeira reunião foi um desastre. Os investidores cariocas, orgulhosos de sua cidade e desconfiados dos paulistas, mostraram-se hostis. Questionaram cada número, cada projeção, cada promessa. Heitor, acostumado a que suas palavras fossem tratadas como evangelho, ficou tenso. Seu tom tornou-se imperioso, quase arrogante, o que só piorou as coisas. Durante um intervalo, Luana o encontrou no bar do hotel, tamborilando os dedos contra o balcão de mogno polido. O aroma do gin tônica que ele pedira se misturava com o perfume dela, enquanto se sentava no banquinho ao lado. "Está perdendo esse contrato", disse ela sem rodeios. "Eu sei." Ele tomou um longo gole de sua bebida. "Eles são impossíveis." "Não, você está sendo impossível." Luana girou seu banquinho para encará-lo. "Está tentando impor, quando deveria estar convidando. Essa gente não precisa do seu dinheiro. Tem dezenas de incorporadores implorando para trabalhar com eles. O que precisam é de respeito. É a cidade deles, o território deles. Você é o convidado." Heitor a olhou com uma mistura de irritação e fascinação. "E o que você sugere?" "Que os escute de verdade. Que pergunte sobre suas preocupações genuínas. Que admita que não tem todas as respostas." Ela fez uma pausa, seus olhos buscando os dele. Que seja humano, não só um homem de negócios. A sugestão era simples, mas revolucionária para alguém como Heitor, que construíra seu império sobre uma imagem de infalibilidade. Durante um longo momento, considerou rejeitar o conselho, defender seu orgulho. Mas algo na forma como ela o olhava, sem admiração cega, mas com esperança genuína, o desarmou. A reunião da tarde foi completamente diferente. Heitor começou se desculpando pelo tom anterior. Perguntou sobre as preocupações específicas dos investidores sobre o impacto do projeto no bairro. Escutou histórias sobre o Rio que estavam tentando preservar enquanto o modernizavam. E lentamente as defesas caíram. Não fecharam o contrato naquele dia, mas lançaram as bases para algo mais valioso, um entendimento mútuo. Naquela noite, Heitor ligou para o quarto de Luana. "Posso te convidar para jantar?" Sua voz soava estranha até para seus próprios ouvidos, quase tímida. "Para agradecer, por salvar minha pele hoje." Houve uma pausa.
Ele podia imaginá-la do outro lado da linha, mordendo o lábio inferior como fazia quando considerava algo cuidadosamente. Está bem, disse finalmente. Mas não no restaurante do hotel. Conheço um lugar em Santa Teresa. O restaurante era tudo o oposto do mundo de Heitor. Pequeno, barulhento, as mesas tão juntas que quase encostavam nas dos comensais vizinhos. O teto era baixo, as vigas de madeira escura, as paredes decoradas com fotografias em preto e branco do Rio Antigo. O cheiro de feijoada e bolinhos de bacalhau enchia o ar, misturando-se ao som de conversas em carioquês e paulistês. Como conhece esse lugar? Perguntou Heitor, enquanto um garçom de pelo menos 70 anos lhe servia a caipirinha da casa. Minha avó era daqui. Quando era criança, vínhamos visitá-la todo o verão. Os olhos de Luana se iluminaram com a lembrança. Ela me trazia aqui e comprava pastel de camarão. Dizia que as melhores comidas não são servidas em pratos de porcelana, mas em pratos com alma. Heitor observou o ambiente, famílias rindo, casais compartilhando petiscos, avós contando histórias a netos atentos. Era um mundo completamente alheio ao seu, onde os jantares de negócios aconteciam em restaurantes com estrelas Michelin, onde cada prato era uma obra de arte e cada conversa tinha uma agenda. Gostei, admitiu. É real. Luana sorriu, e foi como se o pequeno restaurante se iluminasse ainda mais. Comeram e conversaram durante horas. Ele contou sobre sua infância numa mansão em Campos do Jordão, onde o afeto era medido em presentes caros, e a aprovação era uma moeda impossível de conquistar. Ela compartilhou histórias de crescer no Mato Grosso, onde sua família dividia uma casa modesta, mas cheia de amor, onde os almoços de domingo reuniam tias, tios, primos, numa gloriosa cacofonia de vozes e risadas. Você já se sente sozinho? Perguntou Luana de repente, sua mão brincando distraidamente com a haste de seu copo de caipirinha. A pergunta o atingiu com uma honestidade brutal. Todos assumiam que alguém com seu sucesso, seu dinheiro, seu poder, não poderia se sentir sozinho. Mas a verdade era que a solidão não discriminava por conta bancária. Sempre, sussurrou, e foi a primeira vez que admitiu essa verdade em voz alta. Suas mãos se encontraram sobre a mesa, os dedos se entrelaçando como se estivessem esperando aquele momento durante meses. O contato enviou uma corrente elétrica através de ambos, uma conexão que ia além do físico. Isso não pode acontecer, disse Heitor, embora não retirasse a mão. Eu sou seu chefe. Seria abuso de poder. Seria, concordou Luana, se eu não sentisse o mesmo. Se não tivesse pensado em você toda noite nos últimos 6 meses. Se não me pegasse buscando desculpas para ficar até tarde no escritório só para estar perto. A confissão flutuou entre eles, vulnerável e corajosa. Heitor sentiu algo romper dentro dele, uma muralha que construíra tijolo por tijolo durante décadas. Se fizermos isso, disse lentamente, eu tenho que pedir demissão, interrompeu Luana. Não pode haver ambiguidade. Não vou trabalhar para você enquanto estivermos juntos. Isso é ridículo. Você é a melhor secretária executiva que já tive. Exatamente por isso. Ela apertou a mão dele. Porque se isso terminar mal, e as coisas frequentemente terminam mal, não quero que minha carreira termine junto. E não quero que se sinta culpado por isso. Era uma lógica que ele não podia refutar. Lógica nascida de autopreservação e dignidade, duas qualidades que ele admirava profundamente nela. Naquela noite, caminharam pelas ruas estreitas de Santa Teresa, sob os lampiões que projetavam sombras dançantes sobre o calçamento antigo. O ar cheirava a mar e história. Heitor não a beijou, embora cada fibra de seu ser ansiasse fazê-lo. Em vez disso, pararam em frente aos arcos da Lapa, iluminados contra o céu noturno, e simplesmente permaneceram juntos em silêncio. Me dê uma semana, disse Luana finalmente. Uma semana para encontrar outro emprego. E então? Podemos ver o que somos fora daquelas paredes de vidro. Heitor assentiu, incapaz de confiar em sua voz. Às vezes, o verdadeiro valor não está em pegar o que queremos, mas em esperar, em respeitar, em construir algo que possa se sustentar sobre fundações de igualdade e escolha mútua.
A semana foi eterna. Luana trabalhou com sua eficiência habitual, mas havia uma eletricidade no ar cada vez que se cruzavam nos corredores, cada vez que seus dedos roçavam ao passar documentos, cada vez que seus olhos se encontravam durante as reuniões. Dalva notou a mudança e sua inquietação cresceu, mas não havia nada concreto que pudesse apontar. Na sexta-feira à tarde, Luana entrou no escritório de Heitor com uma carta de demissão formalmente redigida. Ele a leu em silêncio, cada palavra parecendo uma despedida e uma promessa ao mesmo tempo. "Tem certeza?" perguntou, dando-lhe uma última chance de reconsiderar. "Nunca tive tanta certeza de algo na vida." Heitor assinou a aceitação da demissão, efetiva em 2 semanas para permitir uma transição adequada. Então, fazendo algo completamente fora de caráter, levantou-se, rodeou a mesa e a beijou. Não foi um beijo apaixonado de filme, mas algo mais profundo. Um beijo que sabia a esperança e medo e possibilidade. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. "Tenho um jantar com meus pais neste domingo", disse Heitor, sua testa apoiada contra a dela. "Você viria comigo?" Era uma pergunta carregada de significado. Conhecer sua família não era algo que Heitor fizesse casualmente. De fato, em seus 35 anos, só apresentara 2 mulheres aos pais, ambas filhas de famílias aristocráticas, cuidadosamente selecionadas por sua mãe. Nenhum relacionamento durara mais de 6 meses. "Tem certeza?" Luana recuou um passo, seus olhos buscando os dele. "Seus pais." Dalva mencionou que são muito tradicionais. "Que descubram." Heitor tomou suas mãos. "Já estou cansado de viver segundo o roteiro de outras pessoas." O domingo chegou rápido demais. A mansão dos Cavalcanti erguia-se em Campos do Jordão, uma estrutura de pedra do século XIX, cercada por jardins meticulosamente cuidados. A entrada era ladeada por araucárias que se erguiam como sentinelas escuras contra o céu cinza de abril. O portão de ferro forjado abriu-se automaticamente diante do Mercedes de Heitor, revelando uma fonte barroca no pátio frontal. Luana usava seu melhor vestido, azul marinho, simples mas elegante, e saltos que comprara especificamente para esta ocasião. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto Heitor estacionava em frente à entrada principal. "Respira", murmurou ele, apertando sua mão. "São só pessoas." Mas não eram só pessoas. Eram Rodrigo e Beatriz Cavalcanti, pilares da alta sociedade paulista, cujas famílias haviam sido influentes desde antes da proclamação da República. A mãe de Heitor, Beatriz, esperava no hall de entrada, sua postura tão perfeita que parecia uma estátua. Usava um conjunto de Chanel, pérolas que provavelmente valiam mais que o salário anual de Luana, e uma expressão que poderia congelar o Atlântico. "Mãe", cumprimentou Heitor, beijando ambas as bochechas da mulher. "Apresento Luana Ferreira." Beatriz examinou Luana dos pés à cabeça, seu olhar demorando-se nos sapatos de marca desconhecida, no vestido de fast fashion em vez de alta costura, na bolsa que claramente não era de grife. "Prazer", disse com um tom que indicava o contrário. Heitor mencionou que trabalhava como sua secretária. A palavra "trabalhava" foi pronunciada com o mesmo tom que alguém poderia usar para dizer criminosa convicta. "Secretária executiva", corrigiu Luana com firmeza, estendendo a mão. "É um prazer conhecê-la, dona Beatriz." Beatriz olhou para a mão estendida, como se fosse algo contaminado, mas finalmente a apertou brevemente antes de girar sobre os calcanhares. "O jantar será servido em 20 minutos. Seu pai está no escritório." A sala de jantar era uma exibição de opulência antiga, uma mesa de jacarandá que podia acomodar 20 pessoas, castiçais de prata, porcelana de Limoges, cristais de Baccarat. Uma tapeçaria francesa do século XVIII cobria uma parede representando uma cena de caça. O aroma do cordeiro assado flutuava da cozinha, misturando-se com o perfume das rosas que adornavam a mesa. Rodrigo Cavalcanti, patriarca da família, entrou com a segurança de alguém acostumado a que sua presença comandasse a atenção. Era uma versão envelhecida de Heitor, a mesma mandíbula forte, os mesmos olhos cinzas, mas endurecidos por décadas de exercer poder sem questionamento.
Então você é a moça que capturou a atenção do meu filho, disse, seu tom neutro, mas o olhar avaliador. O jantar foi uma tortura civilizada. Cada prato, caldo verde, picanha na brasa, o cordeiro, uma sobremesa de quindim, era servido com precisão militar por empregados silenciosos. A conversa girava em torno de temas projetados para excluir Luana, amigos da família que ela não conhecia, investimentos em mercados internacionais, referências a eventos sociais aos quais nunca fora convidada. Beatriz finalmente atacou durante a sobremesa. Então, Luana, de que parte do Brasil é sua família? Do Mato Grosso, senhora. De uma cidade perto de Cuiabá. Ah, que pitoresco! O sorriso de Beatriz não alcançou seus olhos. E a que se dedicam seus pais? Meu pai tem uma fazenda de gado. Minha mãe era professora na escola local antes de se aposentar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo trocou um olhar significativo com a esposa. Profissões honestas, comentou finalmente Rodrigo. Mas você deve entender, querida, que nossa família tem certas expectativas. Heitor eventualmente se casará com alguém de seu mesmo nível social. Alguém que compreenda as complexidades de nosso mundo. Luana sentiu o sangue subir às bochechas, mas antes que pudesse responder, Heitor deixou cair o guardanapo sobre a mesa com um baque que fez a cristaleria tinir. Chega! A palavra ecoou na sala de jantar como um disparo. Heitor levantou-se, a mandíbula tensa, os olhos brilhando com uma raiva que seus pais raramente haviam presenciado. Vim aqui com a mulher que amo, esperando. Não sei o que esperava. Respeito? Decência humana básica? Sua voz tremia, décadas de emoções reprimidas finalmente encontrando saída. Luana vale mais que todas as mulheres apropriadas que tentaram me arranjar durante anos. Ela me vê como pessoa, não como uma conta bancária ou um sobrenome. E se não podem tratá-la com respeito, então esta será a última vez que me veem. Beatriz empalideceu. Heitor, não seja dramático. Estamos apenas tentando te proteger. Moças de sua posição frequentemente têm intenções ocultas. Intenções ocultas? Heitor riu sem humor. Luana pediu demissão. Abriu mão de um salário excelente, de uma carreira promissora, só para evitar qualquer aparência de impropriedade. O que mais ela precisa fazer para provar que não está interessada no meu dinheiro? Virou-se para Luana, que permanecia sentada com as costas retas, lágrimas silenciosas deslizando por suas bochechas. Vamos embora. Saíram da mansão sob o olhar atônito dos pais. Heitor não desafiara a autoridade deles desde adolescente, e certamente nunca por causa de uma mulher. O portão de ferro se fechou atrás deles com um estalo de finalidade. No carro, Luana finalmente falou. Você não precisava fazer isso. Sim, precisava. Heitor dirigia mais rápido do que o prudente, seus nós dos dedos brancos sobre o volante. Devia ter feito isso anos atrás. Passei a vida inteira tentando ganhar a aprovação deles, sendo quem eles queriam que eu fosse, e nunca foi suficiente. Estou cansado disso. E o que acontece agora? Perguntou ela suavemente. Agora. Ele diminuiu a velocidade, virando para olhá-la. Agora construímos nossa própria vida, nos nossos próprios termos. Era uma promessa audaciosa, assustadora em sua simplicidade. Mas enquanto voltavam para São Paulo, as luzes da cidade aparecendo no horizonte como estrelas terrestres, ambos sentiram algo que nenhum dos dois experimentara completamente antes: liberdade. As famílias podem nos dar raízes, mas às vezes essas raízes se tornam correntes. O verdadeiro crescimento começa quando temos coragem de podar o que nos sufoca, mesmo que doa, mesmo que sangre. Os 6 meses seguintes foram uma mistura embriagadora de paixão e desafios. Heitor comprou um apartamento para Luana em Pinheiros, não sua cobertura, respeitando sua necessidade de manter alguma independência. E ela o decorou com uma mistura de antiguidades de feiras e peças modernas que refletiam sua personalidade. O espaço tornou-se um refúgio para ambos, um lugar onde as expectativas do mundo exterior não podiam alcançá-los. Mas o isolamento de sua família cobrou seu preço. A mãe de Heitor recusou-se a atender suas ligações. Seu pai lhe enviou uma carta formal explicando que havia sido decepcionado,
mas que a porta estaria aberta quando recuperasse o juízo. Os eventos familiares continuavam sem ele. As fotos publicadas nas redes sociais, um lembrete constante de que fora apagado, editado para fora da narrativa familiar. Leandro, seu melhor amigo desde a faculdade, foi o único que ofereceu apoio sem condições. Organizou jantares onde Luana era recebida com genuína cordialidade, onde conversas fluíam sem a tensão de estar sendo constantemente avaliada. Durante uma dessas noites, na varanda do apartamento de Leandro, enquanto São Paulo piscava sob eles, o advogado falou francamente. Você a ama? Heitor observou seu uísque, o líquido âmbar capturando a luz dos postes de rua. Mais do que achei possível amar alguém. Então precisa parar de puni-la por isso. Leandro se encostou na grade. Você a mantém escondida, Heitor. Não a leva a eventos da empresa. Ninguém no seu círculo social sabe que ela existe. Que mensagem você acha que isso transmite? É para protegê-la. A imprensa pode ser cruel e minha família. Sua família vai te rejeitar de qualquer jeito. Leandro o interrompeu. Mas Luana, ela está aqui, agora, te escolhendo todo dia. E você continua mantendo-a nas sombras, como se fosse um segredo vergonhoso. As palavras foram um soco no estômago porque eram verdade. Heitor dizia a si mesmo que estava protegendo Luana, mas a realidade era mais obscura. Parte dele ainda se envergonhava de ter rompido com as expectativas familiares, ainda ansiava pela aprovação que lhe fora negada. Enquanto isso, Caio, o irmão mais novo de Luana, decidiu se mudar para São Paulo para estudar engenharia. Luana, incapaz de negar nada à família, ofereceu que ficasse em seu apartamento até encontrar um lugar próprio. Heitor não foi consultado sobre essa decisão, e sua descoberta de um desconhecido de 23 anos, morando no espaço que ele pagara, desencadeou sua primeira grande briga. Você não acha que deveria ter me perguntado primeiro? Heitor andava de um lado para outro no apartamento de Luana, sua frustração evidente em cada movimento tenso. Perguntado, Luana o olhou com incredulidade. É meu apartamento, meu irmão, minha decisão. É um apartamento que eu comprei. O silêncio que se seguiu foi gélido. Luana levantou-se lentamente, seus olhos ardendo com uma raiva que ele nunca vira nela. Entendi. Sua voz era perigosamente calma. Achei que fosse um presente. Agora vejo que era uma transação, uma forma de me manter controlada enquanto finge que está me dando independência. Não é isso, não é? Então o que é exatamente, Heitor? Porque de onde estou parece que você quer todos os benefícios de um relacionamento sem nenhuma das responsabilidades. Me mantém escondida dos seus amigos, do seu mundo, mas espera que eu te consulte sobre cada decisão na minha vida. Caio escolheu aquele momento para entrar de seu quarto, claramente desconfortável por ter ouvido a discussão. Talvez eu deva procurar outro lugar, murmurou. Não. Luana não desviou o olhar de Heitor. Você não vai a lugar nenhum. Esta é sua casa agora. Heitor saiu naquela noite sem se despedir, e passaram 3 dias sem se falar. Foram 3 dias em que cada um ruminava sua posição, construindo argumentos mentais para o próximo confronto. Foi Heitor quem finalmente cedeu, aparecendo no apartamento dela com flores e um pedido de desculpas cuidadosamente ensaiado. Você está certa, admitiu, parado na entrada, enquanto Caio discretamente desaparecia em seu quarto. Fui hipócrita. Exijo seu comprometimento, mas não estou disposto a dar o meu completamente. E isso não é justo. Luana cruzou os braços, sua postura defensiva. E o que você propõe fazer a respeito? Venha comigo à gala de inauguração do projeto da Muca mês que vem, como minha parceira oficial. Quero que o mundo saiba quem você é para mim. Era um gesto significativo, e ambos sabiam. A gala seria coberta pela mídia, políticos compareceriam, empresários, a elite de São Paulo. Seria a declaração pública que ela vinha esperando. E o Caio? Perguntou ela, testando-o. Que fique o tempo que precisar. Heitor engoliu seu orgulho. Ele é seu irmão, sua família. E se vamos ficar juntos, então são minha família também. Foi um ponto de virada frágil, um passo à frente em terreno incerto. Reconciliaram-se naquela noite, mas algo havia mudado.
A primeira rachadura aparecera nos alicerces de seu relacionamento, e embora a cobrissem com desculpas e promessas, ela continuava lá, esperando a pressão certa para se alargar. Relacionamentos são arquitetura viva. Cada conflito não resolvido é uma rachadura nos alicerces, e podemos ignorá-las, podemos cobri-las com decoração bonita, mas eventualmente o peso do tempo as revelará todas. A gala foi exatamente como Heitor prometera. Um evento deslumbrante, onde Luana foi apresentada como sua companheira. Ela usava um vestido verde esmeralda que ele insistira em comprar, seu cabelo preso num elegante coque, parecendo cada centímetro a mulher de um magnata. As fotografias apareceram em revistas de sociedade, as especulações encheram colunas de fofoca, mas Heitor manteve-se firme, sua mão na parte baixa das costas dela a noite inteira, um gesto de posse que ela interpretou como proteção. Mas depois daquela noite, depois do brilho e das câmeras, a vida retomou seu ritmo, e Luana começou a sentir uma inquietação crescente. Havia largado sua carreira, dependia financeiramente de Heitor, e embora ele nunca jogasse isso em sua cara diretamente, a dívida implícita pesava sobre ela como uma capa invisível. Foi durante uma conversa com Caio, enquanto preparavam o jantar na pequena cozinha do apartamento, que a semente de uma ideia tomou forma. "Você é feliz, mana?" perguntou ele, cortando tomates para uma salada. Luana parou a faca suspensa sobre a cebola que estava picando. "Claro, Heitor é generoso, me ama." Não foi isso que perguntei. Caio virou-se para olhá-la. "Perguntei se você é feliz. O que você faz o dia todo enquanto ele está no escritório? Que planos você tem? Que sonhos?" A pergunta era simples, mas devastadora. Luana percebeu com horror que não tinha resposta. Seus dias haviam se tornado uma espera interminável para que Heitor voltasse. Idas à academia, almoços com as poucas amigas que mantinha, leitura, mais espera. Havia se tornado um satélite, orbitando em volta dele sem luz própria. Naquela noite, quando Heitor chegou tarde de uma reunião, ela estava acordada no sofá, cercada de folhetos de universidades e programas de pós-graduação. "O que é isso?" perguntou ele, afrouxando a gravata enquanto examinava os papéis. "Estou pensando em retomar meus estudos. Um MBA, talvez. Algo que me permita eventualmente voltar a trabalhar." A expressão de Heitor endureceu imperceptivelmente. "Voltar a trabalhar? Você tem tudo o que precisa. Por que iria querer?" "Porque preciso ser mais que sua namorada, Heitor." Luana levantou-se, os folhetos caindo no chão. "Preciso de minha própria identidade, minhas próprias conquistas. Não posso me definir apenas pelo meu relacionamento com você. É ridículo. O MBA é caro, exigente. Você vai ter que assistir aulas noturnas, fazer trabalhos em grupo até tarde. E daí? Você trabalha até tarde toda noite. Por que é diferente para mim?" Heitor não tinha resposta lógica, apenas uma sensação visceral de ameaça. Seu controle estava escorregando, e controle era a única coisa que sempre entendera. "Não aprovo", disse finalmente seu tom glacial. "Não estou pedindo sua aprovação." Luana sustentou seu olhar. "Estou te informando da minha decisão. Foi o começo de uma guerra fria que durou semanas. Heitor, incapaz de articular seus medos reais, que ela cresceria além dele, que descobriria que podia existir sem ele, que o deixaria. Recorreu a táticas passivo-agressivas. Cancelou o cartão de crédito que lhe dera, forçando-a a usar suas próprias economias para pagar a matrícula. Tornou-se crítico de cada aspecto de seus estudos, questionando a utilidade de cada curso, cada livro que comprava. O relacionamento, que um dia fora um refúgio, tornou-se um campo de batalha, onde cada conversa era uma mina terrestre em potencial. Luana mergulhou em seus estudos com feroz determinação, usando cada comentário depreciativo de Heitor como combustível para sua motivação. Se ele achava que ela não conseguia, provaria que estava errado. Foi na universidade que conheceu Matias Nogueira, um professor divorciado de 42 anos que ensinava economia comportamental. Ele notou Luana imediatamente, não por sua beleza, embora certamente a possuísse, mas pela intensidade de sua participação nas aulas,
a perspicácia de suas perguntas, a paixão evidente por aprender que emanava dela. Depois de uma aula particularmente estimulante sobre teoria dos jogos e tomada de decisões, Matias a parou. Senhorita Ferreira, tem um minuto? Luana, acostumada a que os homens quisessem algo dela, imediatamente ficou na defensiva. Sim, professor. Suas análises em aula são excepcionais. Estou neste departamento há 12 anos e raramente vejo alguém com sua intuição para padrões de comportamento econômico. Matias ajustou os óculos, um gesto que ela chegaria a conhecer como seu tique nervoso. Há um projeto de pesquisa que estou liderando sobre microfinanças em comunidades rurais. Poderia usar uma assistente de pesquisa. Não há remuneração, receio, mas seria experiência inestimável. Luana sentiu algo acender em seu peito. Reconhecimento, validação, a sensação de ser vista pelo que era capaz, não por quem conhecia ou com quem estava. Adoraria, respondeu sem hesitar. Quando contou a Heitor naquela noite sobre a oferta, esperava alguma resistência, mas não a explosão que recebeu. Um projeto sem pagamento? Com um professor que nem conheço? Heitor deixou cair o garfo com um barulho metálico. E quanto tempo isso vai tomar? Algumas horas por semana. Pesquisa de campo, talvez uma visita ao Mato Grosso para entrevistar. Não. A palavra caiu como uma guilhotina. Perdão? Disse não. Já passo tempo suficiente sem te ver por causa dessas aulas. Não vou te perder completamente por um projeto que provavelmente é só desculpa para. Para o quê, Heitor? A voz de Luana era perigosamente calma. Para o que você acha que é desculpa? Ele não respondeu, mas seus olhos disseram tudo. Ciúmes, desconfiança, a certeza irracional de que qualquer homem que mostrasse interesse em suas capacidades intelectuais devia ter motivos ocultos. Vou aceitar o projeto, disse Luana finalmente, pegando sua bolsa. E se você não pode confiar em mim, se cada passo que dou rumo à minha independência é uma ameaça para você, então talvez precisemos reconsiderar o que estamos fazendo aqui. Foi para seu quarto e fechou a porta, deixando Heitor sozinho com seu uísque e sua raiva impotente. Do outro lado da parede, Caio ouviu tudo, seu coração partindo pela irmã presa numa gaiola dourada que a cada dia parecia menor. O amor verdadeiro deveria nos libertar para crescer, não nos acorrentar em versões menores de nós mesmos. Quando começamos a podar os sonhos do nosso parceiro para mantê-lo ao nosso nível, já não é amor o que sentimos, é medo disfarçado. Os meses seguintes foram uma espiral descendente. Luana mergulhou no projeto de pesquisa com Matias, passando longas horas em bibliotecas, viajando para cidades do interior para entrevistar mulheres que haviam acessado microcrédito, analisando dados até altas horas da noite. O trabalho era exigente, mas profundamente satisfatório, dando-lhe um propósito que estivera ausente desde que deixara sua posição na empresa de Heitor. Matias revelou-se um mentor excepcional, paciente, respeitoso, genuinamente interessado em desenvolver suas habilidades. Nunca cruzou linhas profissionais, nunca insinuou nada além de uma relação mentor-aluna. Mas compartilhavam cafés depois de longas sessões de trabalho, riam juntos sobre erros nos dados, desenvolviam uma amizade baseada em respeito mútuo e interesses intelectuais compartilhados. Heitor via tudo através do filtro distorcido de suas inseguranças. Contratou um investigador particular, um movimento que, mesmo enquanto o fazia, sabia ser uma traição. Mas o demônio do ciúme era mais forte que sua razão. Os relatórios chegavam semanalmente, cheios de detalhes banais. Luana e Matias na cafeteria da universidade, Luana e Matias saindo de uma biblioteca, Luana e Matias compartilhando um táxi depois de uma sessão de trabalho que se estendera até tarde. Não havia nada impróprio em nenhum dos encontros, mas Heitor via conspiração onde havia apenas colaboração. O perfume de jasmim que Luana usava começou a se associar em sua mente com traição em vez de conforto. Cada noite que ela chegava tarde era tortura. Cada mensagem de texto que recebia uma suspeita. Cada sorriso ao checar o telefone uma confirmação de seus piores medos. Dalva, que vinha observando a situação com interesse crescente desde que Luana deixara a empresa,
Viu sua oportunidade. Ela mesma sentia-se ameaçada pela possível permanência de Luana na vida de Heitor, temendo que eventualmente a substituísse não apenas em sua vida pessoal, mas também em sua confiança profissional. Sua lealdade a Heitor era genuína, mas também entrelaçada com autopreservação. Durante um fim de semana, enquanto Luana estava numa viagem de pesquisa de campo no interior de Goiás, Dalva executou seu plano. Usando seu acesso às contas de e-mail da empresa e seu conhecimento de softwares de edição de imagem, fabricou uma série de trocas de e-mails entre Luana e Matias. As mensagens eram sutis o suficiente para serem críveis. Agradecimentos por uma noite maravilhosa, referências ambíguas a manter isso entre nós, sugestões de nos encontrar no lugar de sempre. Anexou fotografias tiradas pelo investigador particular, mas recortadas para eliminar contexto. Luana e Matias, no que parecia uma postura íntima, mas que na verdade fora um momento em que ele a ajudava a colocar o casaco. Uma foto deles rindo que parecia mais carregada do que era, ao remover o grupo de estudantes que os cercava. Na sexta à tarde, Dalva entrou no escritório de Heitor com uma expressão de profunda preocupação e um envelope pardo. Senhor Cavalcante, há algo que precisa ver. Sua voz tremia com emoção cuidadosamente calibrada. Lamento ter que ser eu a mostrar isso, mas não posso em boa consciência manter oculto. Heitor pegou o envelope, seu estômago já afundando antes de ver seu conteúdo. Quando revisou os e-mails, as fotografias, a evidência de um caso que nunca existira, algo se rompeu dentro dele. Não foi seu coração. Esse já vinha rachando havia meses, mas sua última barreira de racionalidade. Há quanto tempo você sabe disso? Perguntou com voz oca. Apenas há uns dias. Contratei alguém para verificar antes de trazer. Não queria alarmá-lo desnecessariamente. Dalva baixou o olhar, escondendo o lampejo de triunfo em seus olhos. Sinto muito, senhor. Heitor dispensou Dalva com um gesto e ficou sozinho em seu escritório, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de vermelho sangue e laranja fogo. A cidade se estendia diante dele, milhares de vidas se entrelaçando, amando-se, traindo-se, e ele se sentia como o maior tolo de todos. Não ligou para Luana. Não confrontou Matias. Em vez disso, tomou uma decisão no silêncio de sua raiva e dor. Terminaria o relacionamento antes que ela pudesse humilhá-lo ainda mais. Seria ele quem rejeitaria, ele quem partiria, ele quem manteria alguma sombra de dignidade. Passou o sábado e o domingo preparando-se mentalmente, construindo muros em volta de seu coração, lembrando-se de todas as razões pelas quais sempre soubera que o amor era uma armadilha perigosa. Quando a segunda chegou, havia transformado sua dor numa armadura fria de certeza. Convidou Luana para jantar na cobertura segunda à noite. Ela aceitou com entusiasmo, mencionando que tinha notícias importantes para compartilhar. Suas palavras só alimentaram sua paranoia. Que notícias? Confessaria o caso? Pediria divórcio antes mesmo de estarem casados? Preparou o cenário meticulosamente. Um jantar elegante, vinho que haviam descoberto juntos numa viagem a Bento Gonçalves, a varanda decorada com velas. Seria uma última noite bonita antes que tudo terminasse. Uma despedida digna do que poderia ter sido. O maior perigo não são as mentiras que outros nos contam, mas as mentiras que escolhemos acreditar porque confirmam nossos medos mais profundos. Uma vez que decidimos ver traição, cada gesto de amor se torna evidência de engano. Luana chegou à cobertura com o coração leve e um sorriso que iluminava seu rosto. Usava o vestido azul que Heitor amava, e em sua bolsa descansava um envelope contendo resultados médicos que mudariam tudo. O perfume de jasmim flutuava ao seu redor enquanto atravessava a porta, misturando-se com o aroma do cordeiro que assava lentamente no forno. Oi, cumprimentou, beijando a bochecha de Heitor, notando imediatamente a tensão em sua mandíbula, mas atribuindo ao estresse do trabalho. Está com um cheiro delicioso. Heitor não confiava em sua voz para responder. Simplesmente assentiu e apontou para a varanda onde preparara a mesa. São Paulo se estendia abaixo deles.
um oceano de luzes que piscavam como promessas quebradas. O ar de novembro estava quente, mas não abafado, trazendo o som distante de tráfego e vida urbana. Sentaram-se e começaram a comer, a conversa superficial e tensa. Heitor mal tocava na comida, seu estômago feito um nó de raiva e dor mal digeridas. Luana, no entanto, parecia brilhar com uma energia nervosa, seus olhos constantemente buscando os dele, como se quisesse dizer algo, mas esperasse o momento perfeito. Foi entre o prato principal e a sobremesa que Heitor não conseguiu mais aguentar. Levantou-se, suas mãos apertadas em punhos aos lados, e pronunciou as palavras que ensaiara 1000 vezes em sua mente. Esta será nossa última noite. O mundo pareceu parar. O barulho da cidade desvaneceu. O vento parou de soprar. Luana o olhou com olhos enormes, seu garfo caindo com um tinido metálico contra o prato de porcelana. O quê? O que você disse? Você me ouviu perfeitamente. Heitor forçou-se a manter a voz firme, embora cada palavra parecesse engolir vidro. Sei sobre seu caso com seu professor. Tenho provas, e-mails, fotografias. Você realmente achou que podia me enganar indefinidamente. A confusão no rosto de Luana foi tão genuína que por um momento, apenas um momento, Heitor duvidou. Mas então a imagem dela rindo com Matias naquelas fotos encheu sua mente e a dúvida evaporou. Do que você está falando? Luana levantou-se, sua voz subindo. Caso? Com o Matias? Ele é meu professor, meu mentor. Não há nada. Não me minta mais. Heitor pegou seu celular, mostrando-lhe as fotos, os e-mails supostamente dela. Aqui está tudo. Cada encontro casual, cada mensagem codificada. Provavelmente você tem rido de mim esse tempo todo, do empresário idiota que te comprou um apartamento e te sustentava enquanto você se deitava com seu professor indigente. O tapa que Luana lhe deu ecoou no silêncio, deixando uma marca vermelha em sua bochecha. Lágrimas corriam livremente por seu rosto, sua respiração entrecortada. Como você se atreve? Sussurrou. Como você se atreve a me acusar? Nunca, nem uma única vez, fui infiel a você. Matias é um amigo, um mentor. Esses e-mails. Eu nunca escrevi esses e-mails, e essas fotos estão completamente fora de contexto. Claro que você negaria. Não estou negando nada porque não há nada para negar. Luana procurou freneticamente em sua bolsa, tirando o envelope que trouxera. Vim aqui hoje à noite para te dar isso, para compartilhar notícias que achei que te fariam feliz. Mas vejo que você já decidiu quem eu sou, o que fiz, sem ao menos me perguntar. Jogou o envelope sobre a mesa e correu para dentro, procurando seu telefone. Com mãos trêmulas, discou o único número que sabia que responderia, não importasse a hora. Caio. Heitor pegou o envelope, seus dedos desajeitados enquanto o abria. Dentro havia resultados de uma clínica de fertilidade, exames de sangue, confirmação de gravidez de 8 semanas, uma nota do médico parabenizando-a e recomendando vitaminas pré-natais. O mundo inclinou no próprio eixo. A taça de vinho que segurava deslizou de seus dedos, espatifando-se contra o chão de mármore, numa explosão de vidro e líquido vermelho escuro que se espalhou como sangue. Luana estava na varanda, o telefone pressionado contra o ouvido, chorando enquanto explicava ao irmão que precisava que ele viesse, que não podia ficar sozinha, que tudo havia desmoronado. Caio, que estava jantando com amigos na Vila Madalena, largou o guardanapo e correu para a porta dizendo-lhe que estaria lá em 15 minutos. Quando Caio chegou, encontrou sua irmã soluçando nos braços de um sofá, sua maquiagem borrada, tremendo. Abraçou-a, murmurando confortos no dialeto cuiabano de infância, que sempre fora seu refúgio em momentos de crise. Heitor observou de dentro, através das portas de vidro. Viu um homem jovem com traços familiares, os mesmos olhos castanhos de Luana, a mesma forma de nariz, segurando sua companheira com ternura fraterna evidente. Mas em seu estado de paranoia e dor, sua mente distorceu o que via. As semelhanças físicas lhe escaparam. Viu apenas Luana nos braços de um homem desconhecido, aparentemente confirmando todas as suas piores suspeitas.
O som do cristal quebrando, sua taça de vinho caindo, pareceu finalmente chamar sua atenção. Mas era tarde demais. Caio levantou o olhar e reconheceu o magnata imediatamente das fotografias que Luana tinha em seu apartamento. Seus olhos se encontraram por um momento carregado, e naquela troca havia perguntas sem palavras. Quem é você? Por que minha irmã está chorando? O que você fez com ela? Mas Heitor, preso em sua narrativa de traição, interpretou o olhar de maneira completamente diferente. Desafio, posse, a confiança de um rival que vencera. Luana finalmente olhou para dentro, seus olhos encontrando os de Heitor através do vidro. Em seu rosto havia devastação absoluta, a morte de algo que nunca poderia ser revivido. Sem dizer palavra, pegou sua bolsa e casaco, tomou a mão de Caio e saíram, deixando Heitor sozinho, com os fragmentos de cristal no chão e a evidência de seu erro monumental espalhada sobre a mesa da varanda. Há momentos na vida onde uma decisão, uma palavra, um silêncio, divide o tempo num antes e depois. E às vezes, mesmo quando nos damos conta do erro, o dano já está feito, irreversível como cristal quebrado, que nunca voltará a ser transparente da mesma forma. Os dias que se seguiram foram uma névoa de autodestruição. Heitor não foi ao escritório, não atendeu ligações. Dalva apareceu em sua porta na quarta-feira, preocupada com sua ausência incomum. Apenas para encontrá-lo de pijama, sem fazer a barba, cercado de garrafas vazias de uísque. A cobertura cheirava a desespero e arrependimento. Senhor Cavalcante, o que aconteceu? Perguntou com alarme genuíno, qualquer triunfo anterior afogado pela visão do homem que conhecera durante 15 anos, reduzido àquilo. Nada que te diga respeito. Vá embora. Sua voz estava rouca de dias sem usar. Mas Dalva não foi. Algo na forma como ele segurava os resultados do exame de gravidez, amassados em seu punho, em como seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo álcool, mas por lágrimas, encheu-a de um horror crescente. O que são esses papéis? A verdade. Heitor riu sem humor. A verdade que destruí antes mesmo de conhecê-la. Enquanto Dalva lia os documentos médicos, seu rosto empalideceu. As peças começaram a se encaixar. Seu próprio papel em fabricar evidências, as acusações que alimentara, a catástrofe que orquestrara. Quisera proteger sua posição, talvez até afastar uma rival, mas nunca imaginara. Isso. Senhor Cavalcante, há algo que preciso confessar. Sua voz tremia. Aqueles e-mails que mostrei, as fotografias. Eu manipulei o contexto. Não eram o que pareciam. O silêncio foi absoluto. Heitor levantou o olhar lentamente, e a expressão em seu rosto fez Dalva recuar. O que você disse? Os e-mails eram falsos. Eu os criei. As fotos eram reais, mas estavam editadas, cortadas para eliminar contexto. As palavras saíam aos borbotões agora, misturadas com lágrimas. Achei que estava te protegendo, que ela não era boa para você. Mas não sabia sobre o bebê. Não sabia. Saia. A voz de Heitor era perigosamente calma. Saia do meu apartamento, saia da minha empresa, saia da minha vida. Se eu te ver de novo, não respondo pelos meus atos. Dalva saiu correndo, seus soluços ecoando no corredor, mas sua partida não trouxe alívio. O estrago estava feito. Heitor desmoronou no sofá, o peso de suas ações esmagando-o como uma laje de concreto. Acusara a mulher que amava, a mãe de seu filho não nascido, de traição baseado em mentiras. Acreditara nas piores coisas sobre ela, sem dar-lhe chance de se defender. E quando ela lhe oferecera provas de sua inocência, ele estava cego demais por orgulho para vê-las até que fosse tarde demais. Tentou ligar para ela. Suas ligações iam direto para a caixa postal. Foi ao apartamento dela, apenas para Caio fechar a porta em sua cara, depois de dizer que Luana havia voltado para o Mato Grosso e não queria vê-lo nunca mais. Contratou o melhor advogado de família de São Paulo, apenas para ser informado de que Luana deixara claro que não queria nada dele, nem dinheiro, nem apoio, nem contato. Leandro finalmente conseguiu entrar na cobertura uma semana depois, usando a chave de emergência que Heitor lhe dera anos atrás.
encontrou o amigo sentado na varanda, onde tudo implodira, olhando a cidade com olhos vazios. Mano, isso tem que parar. Leandro sentou-se ao lado dele, o ar frio de dezembro cortando através de seus casacos. Você precisa de ajuda profissional. Preciso da Luana. Heitor finalmente articulou as palavras. E a perdi porque sou um covarde que nunca aprendeu a confiar, que sempre assumiu o pior porque é mais fácil que se arriscar a ser vulnerável. Então lute por ela. Vá para o Mato Grosso. Explique. Implore. Faça o que for preciso. Leandro pôs uma mão no ombro do amigo. Mas primeiro, você precisa se tornar alguém digno de ser perdoado. E isso começa com um trabalho sério sobre si mesmo. As palavras ecoaram. Durante dias, Heitor simplesmente existiu, passando pelos movimentos automáticos da vida. Mas as palavras de Leandro plantaram uma semente. Que tipo de homem ele queria ser? O tipo que desistia quando as coisas ficavam difíceis? Ou alguém que lutava pelo que amava, mesmo se a batalha fosse principalmente consigo mesmo? 3 semanas depois da última noite, Heitor encontrou-se sentado no consultório de uma terapeuta chamada Doutora Márcia. Ela era uma mulher de 60 anos, com olhos gentis, mas penetrantes, que não aceitava desculpas nem autopiedade. Por que está aqui, Sr. Cavalcante? Perguntou em sua primeira sessão. Porque destruí a única coisa real que tive na vida, e preciso entender por quê. Preciso mudar. A mudança real, disse a doutora, não vem de querer recuperar algo que perdemos. Vem de genuinamente querer ser melhor, mesmo se isso não nos devolver o que ansiamos. Durante os meses seguintes, Heitor embarcou no trabalho mais difícil de sua vida. Não construir prédios nem fechar acordos, mas escavar nas camadas de trauma e controle que construíra desde a infância. Explorou como sua necessidade de perfeição era, na verdade, medo de rejeição. Como sua obsessão com controle era uma resposta a se sentir impotente quando criança, diante de pais que nunca o viram realmente. Como seu ciúme era a manifestação de uma crença profundamente arraigada de que não era digno de ser amado por quem realmente era. As sessões eram brutais. Chorou mais naqueles meses do que chorara em toda a sua vida adulta. Confrontou verdades sobre si mesmo que estivera evitando por décadas. E lentamente, dolorosamente, começou a mudar. Não há transformação sem dor. O verdadeiro crescimento exige que percebamos os padrões que nos definiram e então tenhamos coragem de quebrá-los, mesmo quando cada fibra do nosso ser grita para voltarmos ao conhecido, ainda que o conhecido esteja nos matando lentamente. Enquanto isso, numa pequena cidade do Mato Grosso, Luana enfrentava sua própria escuridão. A gravidez avançava, sua barriga crescendo com a evidência de um amor que murchara. Seus pais a receberam sem perguntas, oferecendo o tipo de amor incondicional pelo qual ela estivera desesperada durante meses. A casa de seus pais era simples, paredes caiadas, tetos baixos com vigas de madeira, pisos de cerâmica que mantinham o frescor mesmo no verão. O aroma de pequi e mandioca flutuava perpetuamente da cozinha. Sua mãe, Maria, cozinhava com o tipo de amor que alimenta não só o corpo, mas a alma. Arroz com pequi, carne seca com mandioca, paçoca doce que derretia na boca. Mas o conforto de casa não podia curar a ferida que Heitor abrira. Luana movia-se pelos dias como um fantasma, ajudando na fazenda, preparando o quarto do bebê em silêncio, evitando qualquer menção ao pai da criança. Sua família respeitava seu silêncio, mas a preocupação era palpável. Foi Caio quem finalmente a confrontou, durante uma tarde de janeiro, enquanto separavam feijão recém-colhido. O sol de verão era forte, projetando sombras curtas sobre os pés de Pequi, que pertenciam à família havia gerações. Você tem que contar a ele sobre o bebê, disse sem rodeios. Luana não levantou o olhar do feijão. Ele me acusou de traição baseado em mentiras. Não me deu o benefício da dúvida. Por que eu deveria dar a ele a chance de destruir nosso filho também? Porque essa criança merece conhecer o pai. E porque você sabe, lá no fundo do coração, que o que Heitor fez veio de um lugar de dor, não de malícia. Caio limpou as mãos no avental. Não estou dizendo para perdoá-lo, mas o silêncio não é vingança, mana.
É só outra forma de dor. As palavras ecoaram, mas Luana não estava pronta para escutar. Ainda não. Os meses passaram. Luana completou seu MBA à distância, determinada a não deixar que a catástrofe de seu relacionamento definisse seu futuro. Matias, quando soube do que acontecera, ficou horrorizado. Ele vira os e-mails falsificados, as acusações, e ofereceu testemunhar de qualquer forma necessária. Mas não havia tribunal para o tipo de dano que fora feito. Em abril, quando as ipês floriam enchendo o ar com seu perfume doce, Luana deu à luz uma menina. Chamou-a Luna, porque nascera numa noite de lua cheia e porque o nome significava esperança no meio da escuridão. A bebê tinha os olhos cinzas do pai, um lembrete constante do que poderia ter sido. Enquanto segurava sua filha pela primeira vez, Luana sentiu algo mudar dentro dela. Não perdoou Heitor. O perdão exigiria tempo e trabalho para o qual ainda não estava pronta, mas a raiva que vinha consumindo-a começou a se transformar em algo diferente. Uma determinação feroz de criar uma vida linda para sua filha, com ou sem o pai. A notícia do nascimento chegou a Heitor através de Leandro, que mantivera contato discreto com Caio. O impacto foi como um soco físico. Tinha uma filha, uma menina que nunca vira, que provavelmente nunca lhe permitiriam conhecer. Chorou naquela noite, soluços dilacerantes que sacudiram seu corpo por tudo que perdera, por tudo que roubara de sua filha por seu próprio orgulho estúpido. A doutora Márcia o ajudou a navegar a dor. Lembrou-lhe que o arrependimento era inútil se não se convertesse em ação. Perguntou-lhe que tipo de pai queria ser. Alguém que desistia porque o caminho era difícil? Ou alguém que lutava pelo direito de estar presente, mesmo se essa presença fosse inicialmente rejeitada? Heitor escolheu lutar, mas não da forma como lutara antes, com poder e dinheiro e intimidação. Desta vez, lutaria com paciência, com humildade, com a disposição de aceitar rejeição, enquanto demonstrava que havia mudado realmente. Começou escrevendo cartas. Não para Luana diretamente, mas para seus pais, para Caio, até para Matias pedindo desculpas pelas acusações falsas. Em cada carta não pedia perdão, ainda não, mas simplesmente compartilhava sua jornada de transformação, as revelações que tivera na terapia, as formas como estava trabalhando para se tornar um homem melhor. Meses se passaram sem resposta. O silêncio era sua penitência e ele a aceitou. Reestruturou sua empresa, promovendo de dentro, criando um ambiente de trabalho mais humano. Estabeleceu um fundo de bolsas para mulheres de comunidades rurais que queriam estudar negócios, um gesto que honrava o espírito de Luana. Doou a cobertura, cenário de seu maior erro, para convertê-la em moradia temporária para famílias em transição. Mudou-se para um apartamento mais modesto, decorado com simplicidade, um espaço que refletia quem estava tentando se tornar em vez de quem fora. As paredes já não exibiam arte cara, mas fotografias de paisagens do Mato Grosso que tirara durante viagens solitárias à região, tentando entender o lugar que formara a mulher que amava. A redenção não é um destino, é um caminho sem fim. Não é um momento onde subitamente somos perdoados e tudo volta a ser como antes. É o compromisso diário de ser melhor que ontem, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando nunca recebemos a absolvição que ansiamos. A mudança começou sutilmente, como a primavera que chega tão gradualmente que não se nota o primeiro broto até que a árvore inteira esteja florida. Depois de 8 meses de silêncio, Caio respondeu a uma das cartas de Heitor. Não era efusivo nem perdoador, mas era algo... Sua última carta chegou. Li. Minha irmã não está pronta para ouvir de você ainda. Talvez nunca esteja. Mas vejo que está tentando mudar. Isso é algo. Luna está bem. Está saudável. Ri muito. Tem seus olhos. Achei que devia saber disso. Caio. Heitor segurou aquela carta contra o peito e chorou. Era um fio frágil de conexão, mas era algo. Respondeu agradecendo a Caio por sua generosidade ao escrever e anexou uma conta bancária que estabelecera para Luna, não como pagamento ou suborno, mas como responsabilidade, sua obrigação de prover para sua filha, mesmo se não pudesse estar presente. Semanas depois, outra carta de Caio, desta vez com fotos.
Luna, aos 6 meses, toda bochechas redondas e sorriso banguela, sendo segurada pelo avô na fazenda. Luna aprendendo a sentar, cercada de almofadas. Luna rindo enquanto brincava com um cachorro da família. Cada fotografia era uma punhalada e um presente, o lembrete de tudo que estava perdendo, mas também a prova de que sua filha estava amada, cuidada, florescendo mesmo em sua ausência. Heitor emoldurou as fotos e as colocou em seu quarto, onde eram a última coisa que via antes de dormir e a primeira ao acordar. Começou a escrever um diário para Luna, cartas que talvez nunca lesse, mas que documentavam sua jornada de transformação, suas esperanças para ela, as lições que aprendera a um custo tão alto. Em sua terapia, a doutora Márcia o empurrou mais fundo. Você mudou seus comportamentos, observou durante uma sessão. Aceitou responsabilidade por suas ações, mas me diga, você realmente perdoou seus pais? Ou ainda carrega esse ressentimento como justificativa para seu próprio comportamento? A pergunta o parou no meio do caminho. Sua relação com os pais fora uma ferida supurante durante toda a vida, e embora compreendesse intelectualmente que suas falhas haviam sido transmitidas de suas próprias infâncias danificadas, emocionalmente ainda os culpava por não serem o que ele precisava que fossem. Não posso perdoá-los, admitiu. Me machucaram demais. E Luana, ela pode perdoá-lo? O paralelo era óbvio e doloroso. Se ele, com toda a sua compreensão de psicologia e gerações de trauma, não podia perdoar seus pais, como podia esperar que Luana o perdoasse? Não sei, sussurrou. Então talvez o trabalho aqui não seja sobre ser perdoado. Talvez seja sobre aprender a viver com as consequências de nossas ações, encontrar significado mesmo na perda, tornar-se alguém que, se tivesse a chance de ter aquele relacionamento de novo, realmente seria diferente. Era uma ideia radical. Trabalhar em si mesmo não para recuperar o que perdera, mas simplesmente porque era a coisa certa a fazer. Liberar Luana do peso de sua redenção, da responsabilidade de validar seu crescimento. Em setembro, um ano depois da última noite, Heitor tomou uma decisão. Ligou para Caio, sua primeira vez falando por telefone, em vez de escrever cartas. Preciso ir para o Mato Grosso, disse quando Caio atendeu. Não para ver Luana, não para exigir nada, só. Preciso estar perto, talvez ver Luna de longe. Talvez só estar no mesmo lugar onde minha filha está, mesmo que seja só por um dia. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tem uma festa na cidade semana que vem, celebração da colheita. Estaremos todos lá. Não posso prometer que Luana vai falar com você, mas, se vier, se mantiver distância, talvez possa vê-las. De longe. Era mais do que Heitor esperara. No dia da festa, dirigiu às 4 horas de Cuiabá com o coração batendo na garganta. A cidade de Luana era tudo o que ela descrevera. Praças brancas cheias de sol, ruas estreitas com vasos de begônias, o aroma de pequi e mandioca. A praça principal estava decorada com bandeirinhas coloridas, mesas longas carregadas de comida, música de viola caipira enchendo o ar. Heitor manteve-se na periferia, meio escondido atrás de uma coluna de uma igreja antiga, observando. E então a viu. Luana, mais linda do que lembrava, o cabelo mais comprido agora, balançado pelo vento. Usava um vestido de verão, simples e branco, e em seus braços segurava uma menina com cachos escuros e olhos que Heitor reconheceu como seus próprios, refletidos de volta através de uma geração. Luna. Sua filha. Tão real e perto que poderia gritar. Luana riu por algo que seu pai disse. O som transportado pelo vento até onde Heitor estava. Não era o riso forçado que ouvira em seus últimos meses juntos, mas algo genuíno, curado. Ela estava bem. Melhor sem ele, talvez. O pensamento deveria tê-lo devastado, mas em vez disso, sentiu algo inesperado. Paz. Ela estava feliz. Luna estava amada. E ele? Ele estava ali, não reivindicando nem exigindo, só testemunhando, aceitando seu lugar nas sombras. Estava prestes a ir embora quando Luna fez algo extraordinário. Virou a cabeça como se tivesse sentido sua presença, e seus olhos encontraram os dele através da praça cheia de gente. Por um momento impossível,
Pai e filha simplesmente se olharam. Heitor levantou a mão num cumprimento pequeno, lágrimas correndo por suas bochechas. Luna sorriu. Um sorriso banguela, puro e incondicional. E então escondeu o rosto no ombro da mãe, brincando de esconder. Foi suficiente. Tinha que ser suficiente. Heitor virou-se para ir embora, mas uma voz o deteve. Heitor! Era Maria, a mãe de Luana, aproximando-se com uma bandeja de bolinhos caseiros. Seus olhos eram gentis, mas cautelosos. Dona Maria. Heitor enxugou apressadamente as lágrimas. Desculpe, não devia estar aqui, só queria. Sei o que você queria. Ela estendeu-lhe a bandeja. Coma, está magro demais. Luana sempre dizia que você não comia direito. Heitor pegou um bolinho, surpreso pelo gesto simples de hospitalidade. Ela. Fala de mim? Maria olhou para onde sua filha dançava agora com Luna, girando-a suavemente ao ritmo da música. Às vezes, quando está triste, quando Luna faz algo que lembra você. Fez uma pausa. Recebemos suas cartas. O dinheiro para Luna. As mudanças que fez. Caio nos conta. Não busco perdão. Bom, porque isso não é meu para dar. Maria o olhou diretamente. Mas vejo um homem diferente daquele que minha filha descreveu. Não sei se é genuíno ou temporário. O tempo dirá. Mas por agora, por hoje, fique. Observe. Conheça sua filha de longe. E depois vá embora e continue o trabalho de se tornar alguém que ela possa conhecer quando estiver pronta. Às vezes, a graça vem das fontes mais inesperadas. Não como absolvição completa, mas como pequenas aberturas, um bolinho compartilhado, permissão para existir nas margens, um reconhecimento de que a mudança, embora lenta, pode ser real. O encontro na festa da cidade mudou algo. Não dramaticamente, não houve reconciliação instantânea, não houve lágrimas e desculpas, mas uma rachadura se abrira no muro de silêncio. Maria começou a responder ocasionalmente às cartas de Heitor, oferecendo pequenas atualizações sobre Luna. Sua primeira palavra fora luz. Ela amava cachorros. Dormia abraçada a um coelhinho de pelúcia. Heitor atesoura cada migalha de informação. Começou a enviar presentes com cuidado. Não coisas extravagantes que gritassem sua riqueza, mas brinquedos simples, livros infantis, um cobertor tecido à mão que encomendara de uma artesã local que usava algodão da região. Para o Natal, recebeu uma foto pelo correio. Luna, agora com 1 ano, sentada ao lado de uma pequena árvore decorada com enfeites caseiros, segurando o coelhinho de pelúcia, que ele enviara meses atrás. Não havia mensagem, só a foto, mas o fato de terem documentado Luna com seu presente foi comunicação suficiente. Em sua terapia, a doutora Márcia o desafiou novamente. E Luana, você escreveu diretamente para ela? Ela não me deu permissão. Você pediu. Heitor ficou em silêncio. A verdade era que tinha medo. Medo de que ela dissesse não, medo de que sua carta desencadeasse mais dor, medo de que seu progresso fosse frágil e sua rejeição o quebrasse. O medo, observou sua terapeuta, é o que o meteu nessa confusão em primeiro lugar. Medo de ser vulnerável. Medo de não ser suficiente. Medo de ser rejeitado. Quanto tempo vai deixar o medo controlar sua vida? A pergunta ecoou por dias. Finalmente, numa noite de fevereiro, com São Paulo, coberta por uma chuva suave que lavava as ruas, Heitor sentou-se para escrever a carta mais importante de sua vida. Não começou com desculpas, embora essas viriam, mas com reconhecimento. Querida Luana, não sei se você vai ler isso. Não sei se tenho o direito de esperar que o faça. Mas preciso escrever, ainda que essas palavras nunca cheguem além desta página. Passei o último 1 ano e meio tentando entender quem sou, além do empresário, além do filho que nunca foi suficiente, além do homem que acreditava que controle podia protegê-lo da dor. E o que descobri é humilhante e libertador ao mesmo tempo. Você estava certa sobre tudo. Eu te mantinha escondida não para te proteger, mas porque tinha vergonha de desafiar as expectativas da minha família. Te tratava como propriedade não por maldade, mas porque assim me ensinaram que funcionavam relacionamentos,
transações onde o poder ditava os termos. E quando você começou a crescer além de mim, fiquei aterrorizado não de que fosse me deixar, mas de que visse quem eu realmente era e escolhesse partir. O que fiz naquela noite foi imperdoável. Não só as acusações, embora essas tenham sido suficientemente horríveis, mas o ato fundamental de acreditar no pior de você sem te dar chance de se defender. Escolhi as mentiras que Dalva me contou, porque confirmavam meus medos, e nesse ato de covardia, destruí a coisa mais preciosa que já tive. Não escrevo para te pedir perdão. Não espero que me perdoe, e certamente não o mereço. Escrevo porque você precisa saber que mudei, não porque espero que me recupere, mas porque nossa filha, merece saber que o pai dela trabalhou para se tornar alguém melhor. Vi fotos da Luna. Caio foi incrivelmente generoso ao compartilhar pequenos pedaços da vida que perdi. Ela tem seus olhos, seu sorriso. A vi uma vez de longe na festa da cidade. Por um momento ela olhou para mim e sorriu, e senti simultaneamente a alegria mais pura e a dor mais profunda da minha vida. Se alguma vez, em algum momento futuro, você decidir que Luna deveria me conhecer, estarei aqui. Não como o homem que era, mas como quem me comprometi a me tornar. E se nunca chegar a essa decisão, entenderei. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Não importa o quanto desejemos que seja diferente. Só espero que, se alguma vez duvidar, se alguma vez se perguntar se as ações daquela noite definiram quem sou para sempre, possa falar com Leandro, com sua família, até com Matias, que generosamente aceitou meu pedido de desculpas, embora não me devesse nada. Eles podem atestar o trabalho que fiz, as mudanças que foram reais, não performáticas. Te amei então, te amo agora, e amarei nossa filha cada dia da minha vida, mesmo se só puder fazer isso à distância. Com todo o respeito e arrependimento que possuo, Heitor. Enviou a carta sem esperar resposta, liberando-a ao universo como uma garrafa ao mar. Durante semanas, nada. A vida continuou. Trabalho, terapia, as rotinas de alguém aprendendo a ser completo sem depender de validação externa. Então, numa tarde de março, quando os ipês de São Paulo começavam a florescer, seu telefone tocou. Um número desconhecido com DDD do Mato Grosso. Alô? Sou eu. A voz de Luana, que não ouvira em quase 2 anos, o atingiu como uma onda. Recebi sua carta. Heitor ficou sem palavras, seu coração batendo tão forte que pensou que ela pudesse ouvi-lo através da linha. Eu. Falei com muitas pessoas sobre você. Sua voz era cuidadosa, contida. Com Leandro, que diz que você mudou. Com Matias, que diz que você pediu desculpas. Com meus pais, que veem algo diferente em suas cartas agora. Até Caio admite, relutantemente, que você parece genuíno. Luana. Não terminei. Ela respirou fundo. Durante meses te odiei. Odiei o que você fez comigo. Como me fez sentir. Como destruiu a confiança que construí tão cuidadosamente. E então tive Luna, e o ódio se transformou em determinação. Ela nunca conheceria o tipo de amor condicional que você e eu compartilhamos. Ela merecia melhor. Concordo, ela merece muito melhor. Heitor enxugou lágrimas que fluíam livremente agora. Mas Luana fez uma pausa. Mas passei 2 anos me curando, crescendo, me tornando alguém mais forte que a mulher que você conheceu. E desse lugar, posso ver algo que não podia ver antes, que você também estava quebrado. Que suas ações, embora imperdoáveis, vieram de um lugar de dano profundo, não de maldade. Não estou buscando desculpas. Nato, eu sei, e agradeço isso. Sua voz suavizou ligeiramente. Não estou pronta para te ver. Talvez nunca esteja, da forma que você gostaria. Mas Luna merece conhecer o pai, se esse pai puder estar presente, consistente, saudável. Não o homem que era, mas quem está tentando se tornar. Prometo. Prometo trabalhar cada dia para ser digno dela. Então, talvez em alguns meses, quando o verão chegar e pudermos nos encontrar em terreno neutro, você possa conhecer sua filha,
Não na minha casa, não no seu território, mas em algum lugar onde possamos estabelecer algo novo. E veremos. Não há promessas além disso. Só uma chance. É mais do que mereço. Sim. É. Havia um traço de sorriso em sua voz. Mas todos merecemos segundas chances, mesmo quando desperdiçamos terrivelmente as primeiras. Depois que desligaram, Heitor sentou-se em seu apartamento enquanto São Paulo se transformava com as últimas luzes do dia. O sol poente pintava o céu de dourado e rosa, e pela primeira vez em quase 2 anos, sentiu algo parecido com esperança. Segundas chances não são garantidas, nem são recompensas por bom comportamento. São presentes de graça, oferecidos livremente por aqueles que machucamos, e recebidos com humildade por aqueles de nós afortunados o suficiente para serem considerados dignos de tentar novamente. Não apagam o passado, mas oferecem a possibilidade de um futuro diferente. Junho chegou com seu calor seco e céus limpos. Haviam concordado em se encontrar em Goiânia, a cidade que ficava entre a cidade de Luana e São Paulo, território neutro carregado de história, mas não de suas memórias pessoais. O Parque Flamboyant, com seus lagos e trilhas que resistiram décadas, seria testemunha silenciosa de seu encontro. Heitor chegou 2 horas mais cedo, nervoso demais para ficar no hotel. Caminhou pelo parque, imaginando todas as formas como isso poderia dar errado. E se Luna chorasse ao vê-lo? E se Luana mudasse de ideia? E se tivesse superestimado seu próprio progresso e revertesse aos velhos padrões sob pressão? Na hora marcada, os viu aproximando-se. Luana empurrando um carrinho, seu cabelo brilhando sob o sol da tarde. Luna, agora caminhando desajeitadamente ao lado do carrinho, segurando o dedo da mãe, suas perninhas trabalhando duro para manter o ritmo. Quando chegaram à distância acordada, 10 metros, não perto demais para intimidar, mas perto o suficiente para interagir, Heitor sentiu seus joelhos quase cederem. Luna era perfeita, bochechas rechonchudas, cachos escuros presos com um laço rosa, aqueles olhos cinzas que eram um espelho dos seus. Oi, cumprimentou Luana, sua voz educada, mas distante. Oi. Obrigado por isso, por me dar essa chance. Heitor manteve as mãos aos lados, resistindo ao impulso de se aproximar mais. Luna o observava com a franca curiosidade das crianças pequenas, sem medo nem julgamento, só interesse. Luna, disse Luana suavemente, ajoelhando-se ao lado da filha. Este é o Heitor. Ele queria te conhecer. A menina inclinou a cabeça, estudando-o. Então, para surpresa de todos, estendeu sua mãozinha, oferecendo uma margarida que vinha segurando. Heitor sentiu seu mundo inteiro se condensar naquele momento. Ajoelhou-se lentamente, aceitando a flor como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Obrigado, Luna. É linda igual a você. Luna sorriu, aquele mesmo sorriso banguela que vira nas fotos, e então voltou correndo para a mãe, enterrando o rosto na saia de Luana, brincando seu jogo habitual de esconder. Passaram a hora seguinte no parque. Heitor não tentou pegar Luna, não invadiu seu espaço. Em vez disso, simplesmente esteve presente. Empurrou seu balanço quando ela apontou que queria balançar. Devolveu-lhe a bola quando rolou em sua direção. Aplaudiu quando construiu uma torre de blocos na área de brinquedos. Luana observava tudo com olhos de falcão, procurando sinais dos velhos padrões. Controle, impaciência, expectativas irreais. Mas o que viu foi diferente. Viu um homem seguindo o ritmo de uma criança, não tentando ditá-lo. Viu paciência quando Luna decidiu que não queria mais brincar com o brinquedo que segurava segundos antes. Viu alegria genuína, não performática, em seu rosto cada vez que Luna ria. Finalmente, Luna ficou cansada, correndo para Luana com os braços levantados no sinal universal de me pega. Enquanto Luana a levantava, a menina olhou para trás para Heitor e acenou com a mãozinha. Tchau, disse com sua vozinha pequena. Tchau, Luna. Heitor acenou de volta, sua visão turva por lágrimas que não tentava esconder. Espero te ver em breve. Quando Luna estava segura no carrinho, chupando o dedinho e meio adormecida, Luana finalmente olhou diretamente para Heitor pela primeira vez.
Você se saiu bem. Ela gostou de você. Ela é perfeita. Você fez um trabalho incrível com ela. Não foi fácil, especialmente no começo. Luana tocou a cabeça de Luna suavemente. Mas minha família ajudou, e encontrei força que não sabia que tinha. Lamento não ter estado lá. Lamento tudo que você perdeu, porque eu... Eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Sua carta deixou claro. E as ações, mais que palavras, demonstraram que seu arrependimento é genuíno. Houve um longo silêncio. O sol começava a se pôr, projetando sombras longas através do parque. Há alguma chance? Perguntou Heitor, finalmente, sua voz mal um sussurro. Para nós? Algum dia talvez poderíamos. Luana o olhou com olhos que haviam visto dor demais para oferecer falsas esperanças. Não sei, Heitor. Honestamente, não sei. Você mudou, vejo isso. Mas o dano foi profundo. E a confiança, uma vez quebrada tão completamente, é difícil de reconstruir. Fez uma pausa. O que posso oferecer é isso. Encontros regulares com Luna. A chance de construir uma relação com sua filha. E talvez com o tempo, se ambos continuarmos crescendo, se ambos continuarmos fazendo o trabalho, talvez possamos reconstruir algo. Não o que era porque aquilo está morto, mas talvez algo novo. Aceito, é mais do que mereço. Provavelmente. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas como disse a Luna quando me perguntou sobre o papai, todos cometemos erros. O que importa é se aprendemos com eles. Despediram-se com a promessa de se encontrarem novamente em um mês. Enquanto Heitor dirigia de volta para São Paulo, o entardecer enchendo seu carro de luz dourada, segurou a margarida que Luna lhe dera como se fosse um talismã. No banco do passageiro estava o coelhinho de pelúcia que trouxera como presente reserva. Luna já tinha um que ele enviara. Então, este era redundante, mas que agora guardava como lembrete. Nunca mais assumiria, sempre perguntaria, sempre escutaria, sempre respeitaria os limites. A doutora Márcia, quando contou sobre o encontro em sua próxima sessão, sorriu. Parece que aprendeu a lição mais importante, que o amor verdadeiro não é posse, é libertação. Não é controle, é confiança. E não é imediato, é um compromisso que se renova a cada dia. Você acha que ela vai me perdoar algum dia? Perguntou Heitor. Isso é o que importa? Contraperguntou sua terapeuta. Tess, o que importa é que você se perdoou o suficiente para fazer o trabalho, independentemente do resultado. Era uma pergunta que ecoaria nele por muito tempo. O clímax verdadeiro de qualquer história de redenção não é quando somos perdoados, mas quando aprendemos a viver com integridade, mesmo se esse perdão nunca chegar. Quando nosso valor como pessoas não depende mais da absolvição daqueles que machucamos, mas de nosso compromisso com ser melhores, dia após dia, escolha após escolha. 18 meses depois do primeiro encontro em Goiânia, o mundo havia se transformado de formas que Heitor jamais teria imaginado durante aqueles dias escuros após a última noite. As visitas com Luna tornaram-se regulares, a cada 2 semanas, às vezes em Goiânia, às vezes num parque nos arredores de São Paulo, uma vez memorável no zoológico onde Luna se apaixonou pelos elefantes e declarou que queria um de estimação. A cada encontro, a relação entre pai e filha se aprofundava. Agora, quando ele chegava, Luna corria em sua direção gritando "Papai!", um título que ela começara a usar sem que ninguém pedisse, simplesmente porque em sua inocência decidira que ele pertencia àquela categoria. As conversas entre Heitor e Luana também evoluíram. No começo, eram puramente logísticas, horários de encontro, necessidades de Luna, coordenação básica. Mas, gradualmente, com a confiança se construindo como uma estrutura frágil, mas cada vez mais sólida, começaram a compartilhar mais. Luana contou sobre seus planos de abrir uma consultoria especializada em microfinanças para mulheres rurais. O projeto com Matias despertara uma paixão que agora se convertia em carreira. Heitor compartilhou sobre seu trabalho contínuo em terapia, sobre sua relação reparada com Leandro, sobre sua decisão de vender metade de sua empresa para focar em projetos com impacto social
em vez de simplesmente maximizar lucros. Uma tarde de dezembro, 3 anos depois daquela fatídica última noite, Heitor recebeu uma ligação inesperada de Luana. "Tenho uma inauguração de um projeto na minha cidade", disse sua voz carregando uma nota de nervosismo que ele aprendera a reconhecer. "Um centro comunitário que construímos com fundos de microcrédito. Tem uma celebração no sábado. Luna quer que você esteja lá. E eu também quero que venha." Era a primeira vez que ela estendia um convite ao seu mundo, não apenas para encontros neutros, mas para sua comunidade, sua vida real. "Adoraria", respondeu seu coração acelerando. No dia da celebração, Heitor dirigiu até o Mato Grosso com um tipo diferente de nervosismo. Não era o terror de ser rejeitado, mas a antecipação de cruzar um limiar significativo. Usava roupas simples, jeans e uma camisa de algodão, nada que gritasse sua riqueza, e levava um bolo de mandioca que fizera ele mesmo, um novo hobby que desenvolvera como forma de terapia e que se revelara surpreendentemente satisfatório. O centro comunitário era bonito em sua simplicidade. Paredes caiadas como as casas tradicionais, um pátio central com uma fonte, salões que serviriam como espaços para capacitação vocacional, cuidado infantil, reuniões comunitárias. As mulheres que tornaram isso possível estavam lá, seus rostos brilhando com orgulho e conquista. Luana movia-se entre elas com graça e autoridade, claramente respeitada e amada. Quando Luna o viu, saiu correndo de onde brincava com outras crianças. "Papai, você veio!" Abraçou-o com a força surpreendente de uma criança de 3 anos e meio. "Vem, tem que ver a horta que ajudamos a plantar." Enquanto Luna o arrastava pelo centro, explicando cada detalhe com o entusiasmo ilimitado da infância, Heitor sentiu algo se assentar em seu peito. Pertencimento. Não o pertencimento que vinha de posse ou controle, mas o pertencimento que vinha de ser genuinamente bem-vindo, de ter conquistado seu lugar através de ações consistentes e amor incondicional. A família de Luana o cumprimentou com cordialidade genuína. Sua mãe, Maria, deu-lhe um abraço apertado e sussurrou: "Você fez bem, meu filho, fez bem." Seu pai, que fora o mais reservado, apertou-lhe a mão firmemente e assentiu com respeito. Caio, agora um engenheiro bem-sucedido trabalhando em São Paulo, mas visitando casa para a celebração, deu-lhe um tapinha no ombro. "Nunca pensei que chegaríamos aqui", admitiu Caio. "Mas você provou que as pessoas podem mudar quando estão dispostas a fazer o trabalho." Enquanto o sol começava a se pôr, Luana subiu num pequeno palco para fazer um discurso. Falou sobre o poder da comunidade, sobre como a mudança real vem de empoderar as pessoas, não de resgatá-las. Falou sobre segundas chances e sobre a importância de construir sistemas que sustentem as pessoas em seus momentos mais vulneráveis. Seus olhos encontraram os de Heitor na multidão. E por um momento, só um momento, pareceu que falava diretamente para ele. Todos chegamos a pontos de ruptura em nossas vidas. Momentos onde podemos escolher entre nos agarrar a velhos padrões que nos machucam ou ousar imaginar algo novo. Nem sempre é fácil. Na verdade, raramente é fácil. Mas o crescimento nunca é confortável. A transformação exige que morramos para versões antigas de nós mesmos para que algo melhor possa nascer. Depois do discurso, enquanto as festividades continuavam e música de viola enchia o ar, Luana caminhou até Heitor, que estava sentado num banco observando Luna dançar com outras crianças. "Posso?" perguntou, apontando para o espaço ao lado dele. "Por favor." Sentaram-se em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só é possível entre pessoas que atravessaram fogo e emergiram não sem cicatrizes, mas vivas. "Você percorreu um longo caminho", disse Luana finalmente. Nós percorremos um longo caminho." Ela sorriu e desta vez foi sem reservas. "Sim, é verdade." "Posso te perguntar algo?" Heitor virou-se para olhá-la diretamente. "Você me perdoou. Não preciso que tenha feito, só preciso saber onde estamos." Luana considerou a pergunta cuidadosamente, como considerava tudo agora. Com intenção e honestidade. "O perdão é complicado. Não é um interruptor que se liga onde um dia você não perdoou
E no seguinte, sim, é um processo, como o luto. Fez uma pausa. Soltei a raiva? Sim. Encontrei paz com o que aconteceu? Em grande parte. Confio em você agora. Estou aprendendo dia a dia cada vez que você aparece para Luna, cada vez que respeita meus limites, cada vez que demonstra que realmente mudou. E nós? Há alguma chance de um nós? Era a pergunta de 1 milhão, a que estivera suspensa entre eles durante 3 anos. Luana respirou fundo, olhando Luna, que agora brincava com o avô, rindo sem inibição. O que tivemos antes era bonito, mas estava construído sobre fundações defeituosas. Ambos trouxemos nossos danos, nossas inseguranças, nossos padrões tóxicos aprendidos. E, eventualmente, isso desmoronou. Virou-se para olhá-lo. Mas as pessoas que somos agora, somos diferentes. Você fez o trabalho para curar suas feridas. Eu fiz meu trabalho para curar as minhas. E talvez, só talvez, possamos construir algo novo. Não uma ressurreição do passado, mas algo completamente diferente, construído sobre fundações de respeito mútuo, comunicação honesta e independência saudável. O que isso significaria? Praticamente, significaria começar de novo. Encontros de verdade, nos conhecendo como as pessoas que somos agora, não como quem éramos. Significaria ir devagar, com Luna como prioridade sempre. Significaria que ambos mantenhamos nossa terapia individual e talvez, eventualmente, terapia de casal. Significaria que estejamos dispostos a terminar de novo se algum de nós voltar aos velhos padrões. Ela pegou sua mão, um gesto simples que significava tudo. Significaria escolher a cada dia estar juntos, não por necessidade ou dependência, mas porque genuinamente nos tornamos melhores um com o outro. Heitor sentiu lágrimas picando seus olhos, mas eram lágrimas de gratidão, não de dor. Eu gostaria de tentar, se você está disposta a se arriscar comigo de novo. Acho que estou pronta, finalmente. Luana apertou sua mão. Mas, Heitor, você precisa entender. Não será como antes. Não vou viver na sua sombra. Não serei seu segredo nem sua propriedade. Sou minha própria pessoa com meus próprios sonhos, e isso não vai mudar. Não gostaria que mudasse. A mulher que você é agora, a força que construiu, a vida que criou, é inspiradora. E tenho humildade suficiente agora para reconhecer que ter alguém assim na minha vida, não apesar de sua independência, mas por causa dela, seria o maior presente. Luna escolheu aquele momento para correr até eles, jogando-se no colo de ambos simultaneamente. Você vai dormir aqui, papai? Perguntou com esperança em seus olhos grandes. Heitor olhou para Luana, que assentiu levemente. Não hoje, pequena, mas em breve, muito em breve. Enquanto as estrelas começavam a aparecer sobre o Mato Grosso, a família de Luana acendeu velas no centro comunitário, sua luz suave refletindo nas paredes brancas. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo, e casais começaram a balançar juntos no pátio. Você dançaria comigo? Perguntou Heitor, estendendo a mão. Luana pegou-a, permitindo que a levasse para a pequena área de dança. Enquanto se moviam juntos ao ritmo da viola, Luna juntou-se, dançando ao redor de suas pernas, sua risada clara e pura como sinos. Não era a reconciliação cinematográfica com música dramática e beijos apaixonados. Era algo melhor. Real, conquistada, construída sobre verdade e trabalho duro. Era a compreensão de que o amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, mas escolher crescer juntos através de imperfeições, escolher se curar juntos através da dor, escolher reconstruir mesmo depois que tudo desmoronou. Mais tarde naquela noite, depois que a celebração terminara e Luna estava dormindo nos braços da avó, Heitor e Luana caminharam sozinhos pela cidadezinha silenciosa. A lua cheia, como na noite em que Luna nascera, iluminava as ruas de terra com luz prateada. Obrigado, disse Heitor suavemente, por me dar outra chance, por ver que as pessoas podem mudar, por não deixar meu pior momento me definir para sempre. Todos merecemos mais que nossos piores momentos. Luana parou sob um pé de pequi antigo, sua silhueta recortada contra o céu estrelado. Mas também merecemos ver ações,
não só palavras. E você fez ambas. Ficaram ali juntos no silêncio da noite brasileira, e pela primeira vez em anos, Heitor sentiu algo que esquecera como sentir. Paz completa. Não a paz que vem de ter tudo controlado, mas a paz que vem de finalmente soltar, de confiar, de se permitir ser visto e amado em sua imperfeição. Esta não é nossa última noite, sussurrou Luana, ecoando as palavras que um dia significaram fim. Esta é nossa primeira, de verdade. E sob as estrelas do Mato Grosso, cercados pelo aroma de jasmim e pequi, duas pessoas que haviam sido destruídas e reconstruídas encontraram a coragem de começar de novo. O final verdadeiro não é quando tudo está perfeitamente resolvido, mas quando compreendemos que a vida é uma série de recomeços. Começamos de novo cada manhã, em cada conversa, com cada escolha. O amor não é um destino onde chegamos e descansamos, mas um caminho que escolhemos caminhar juntos, dia após dia, com coragem e imperfeição bela. E às vezes, as histórias mais lindas são aquelas que quase terminam, mas encontraram a força para começar mais uma vez.